Senhor, aleluia, bendito seja o nome do nosso Deus, amém? Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao amigo Espírito Santo. Obrigado, Deus, porque estamos tributando a Ti nesta noite, culto de ações de graça pelo mês de julho. Muito obrigado, Senhor, Paizinho amado, por tudo aquilo que podemos viver em Ti ao longo desses 31 dias, Senhor Deus, desse mês. Muito obrigado, Deus. Obrigado, Pai, pelos irmãos que não desistiram. Obrigado, Senhor. Obrigado pelos irmãos, Paizinho querido, que continuaram declarando: Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Obrigado por aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Seja engrandecido o Teu nome. Obrigado, Paizinho amado, pelas mãos que foram estendidas, Paizinho amado, para socorrer o necessitado, levantar o caído. Seja engrandecido o Teu nome, Pai. Obrigado pelas portas abertas, Paizinho querido. Pai, como é bom saber que a porta por a qual nós entramos foste Tu que abriste, e nós queremos tributar a Ti honras e glórias nessa noite. Obrigado pela cura. Ao orarmos, Senhor Deus, o enfermo foi curado. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Nós queremos Te agradecer por essa esperança viva em nós, em nome e por amor do Teu Filho Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Aleluia. Ainda estamos bebendo, né, das águas de cima. É o último dia. Então, a gente ainda está bebendo da pregação lá feita no dia 7 de janeiro. Então, estamos bebendo as águas de cima. A nossa alma, né, o nosso espírito, eles precisam ser fortalecidos pela presença do Senhor. Amém? A nossa alma precisa ser fortalecida pela presença do nosso Deus, em nome de Jesus. Antes nós, e muitas pessoas, né, que estão ao nosso redor, eram assim, frágeis. Nós éramos frágeis porque a gente não tinha a presença do Senhor. Mas agora nos tornamos fortinhos. Parece até o irmão Will, né, indo para a academia, né? Você vê que ele está fortinho, né? Está todo fortinho, assim. Então a gente agora está fortinho, né? Aqui, porque nós agora nós não andamos mais errantes, nós temos um relacionamento com o Senhor. E isso, como ontem foi ministrado na roda de conversa, né, o nosso corpo tem sede, né? Então, muita gente tem sede, mas não bebe água. Mas o nosso espírito, a nossa alma tem sede de um relacionamento com Deus. E obrigado, Deus, que a gente tem conquistado isso. E eu queria fazer menção aqui, quando eu era pequena, eu nunca fui muito pequena, não, sabe? Mas, quando eu era mais jovem, eu tinha uma relação com o meu pai, com a minha mãe, assim, meio diferente. Então, com a minha mãe, eu tinha medo. O meu relacionamento com a minha mãe era meio de medo, porque toda hora, assim, vai lavar, aí não lavou, então eu tinha aquela ameaça de toda hora eu sabia que eu ia entrar no coro. Por quê? Tem pessoas que são dadas a gostar de fazer as coisas de casa. Tem pessoas que têm prazer de passar um sábado limpando, entende? Não é a minha... Nunca foi, nem foi lá, pequena, né? Então, era muito difícil. Mas, na consciência da minha mãe, eu precisava aprender, irmã Solange. Entende? Porque, na cabeça da minha mãe, a mulher tinha que aprender a fazer, entendeu? Porque depois ia se casar. Poxa, como é que a mulher vai se casar e não sabe cozinhar? Não sabe limpar uma casa? Não sei o quê. E eu tenho uma irmã que ela dizia assim, mas eu não vou limpar? Eu vou pagar para limpar. Eu tinha uma irmã que falava assim. E a mamãe dizia, mesmo assim, você tem que aprender para poder saber como fazer, instruir. Então, a minha relação com a minha mãe era desse jeito. Já com o meu pai, não. A relação do meu pai era de orgulho, sabe? Papai pegava minha mão assim, eu saía. Cara, não tinha nada que pudesse chegar perto de mim, porque eu sabia que eu estava com meu pai. Então, essa é a minha relação. E é isso que eu queria que você se lembrasse. Quando você e eu aceitamos Jesus, nós passamos a ter um relacionamento desse igual eu com meu pai. Meu pai me pegava pela mão assim, a gente ia atravessar a rua, eu nem olhava para ver se vinha carro ou não.
Porque eu atravessava a rua, porque eu estava com o meu pai. Eu até, quando eu estava estudando isso, eu fiquei me lembrando, será que foi por isso que para mim foi fácil ter esse encontro com Deus? Porque eu tinha uma relação muito próxima, essa confiança no meu pai muito grande. Então, eu acho que pode ter sido isso, né? Então, eu tinha certeza que com meu pai ninguém ia me tocar. Então, onde eu chegava, sabia, aquela dali é a filha do Guilherme. Então, eu já cheguei, eu era metida, né? Se eu já sou hoje, imagina quando era criança, né? Era um absurdo de metida. Um absurdo, né, irmão Marquinhos? Enfim, então, a chave da minha vitória era um relacionamento com meu pai. Então, eu conhecia meu pai, eu sabia o jeito do meu pai. Quando meu pai chegava, eu sabia. E essa é a chave para hoje, para mim e para a tua vida, com o nosso Deus. Ter um relacionamento com Ele. Saber que você pode confiar nele. E eu queria ler com vocês, em nome de Jesus, em Efésios, capítulo 3, né? Verso 5. Efésios, capítulo 3, verso 5. Está escrito assim: esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Eu entendo pelo Espírito de Deus que as coisas do Senhor, elas não são entregues de uma vez para a gente, entende? Então, houve uma geração que recebeu uma porção de revelação. Eles tinham um relacionamento com Deus, e naquele relacionamento Deus foi descortinando algumas coisas. Então, quando chegou no nosso tempo, quando chegou aqui no tempo do apóstolo Paulo, foi revelado algumas coisas que até chegaram para nós, que a gente precisava. E hoje nós temos outras revelações. Por isso, repito, um relacionamento é fundamental para conhecermos não só nós, que estamos em Cristo, mas esse Deus que a gente diz que serve. Amém? Lá no versículo 6, ele diz assim: significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Então, há uma palavra já dita pelo Senhor. Você e eu, que temos um relacionamento com o Senhor, foi revelado a nós essa esperança aqui. Esse Israel aqui não é o Israel físico, é o Israel espiritual. E a palavra do Senhor é: diaconisa Cíntia, Cristiane e os demais. Você que está na internet, você é co-herdeiro com Cristo. Isso é uma promessa, porque nós aceitamos o Senhor Jesus como o Senhor da nossa vida. Quando eu olho para a rua, sabe, eu tenho as mesmas questões, as mesmas dificuldades que as pessoas estão lá fora. Mas essa palavra, ela precisa arder em mim. Eu tenho uma promessa. Eu sou co-herdeiro. Então, essa situação não vai me tirar dessa condição de herdeira com Cristo. Entende? Nada que eu possa viver nessa terra pode me tirar desse lugar de herdeira de Cristo Jesus. Amém? Nada. Então, vem aquela nuvem de... Pode vir, né? O irmão estava falando sobre a criança, né? O filhinho dele, que ele teve que levar no médico. Com certeza, nenhum pai, quando leva um filho ao médico, né? Um responsável, vai sair de lá, não, traz. Mas ele, não, mas espera aí, o meu filho é co-herdeiro com Cristo. Então, tem uma promessa. Isso aí não é motivo para
travar nada. Senhor, o que eu preciso aprender com essa situação? Quais escamas dos meus olhos precisam cair mediante a isso tudo? Porque, com certeza, isso é para eu ver a tua glória. E eu quero ver. Isso é relacionamento. Porque quando a situação acontece, irmã Solange, a primeira coisa que aquele que não tem essa esperança faz é o desespero. Né? Nós vimos aí a pandemia, muitas pessoas tiraram a própria vida por conta que perderam seus bens, enfim. Tiraram a própria vida. Mas nós que também, algumas vezes, possamos ter perdido algumas coisas, né? Enfim. Mas nós falamos, espera aí, o que é isso diante dessa promessa de ser herdeiro com Cristo? O que é isso? Amém? Então, Deus vai se revelando de uma forma crescente. Olha aí, Deus vai se revelando para nós de uma forma paulatinamente. Olha que coisa linda. Quanto mais eu me achego, Ele, estamos terminando julho. Senhor, eu não quero ter o mesmo relacionamento, nível de relacionamento de julho, que eu tive em julho, em agosto. Eu quero mais. Amém? Então, vamos lá. Aí, lá no versículo 10, gente, olha esse versículo 10, gente. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Olha só, as muitas formas de Deus, entendeu? Na nossa vida, elas vão ser reconhecidas por esse povo, que os governos e poderes estão ao nosso redor, sejam eles físicos ou espirituais, porque até as trevas precisam ver que através de você e da minha vida, a formas do Senhor são manifestas, em nome do Senhor Jesus. Estamos vivendo um momento onde que a gente não quer que os nossos talentos, sabe, quem nós somos, as nossas habilidades sejam manifestas. Assim, caramba, olha lá, Felipe toca pra caramba. Não, a gente não quer isso. Nós não queremos isso. Nós queremos, gente, você percebeu quando eu comecei a ouvir um som do baixo? Você viu como é que a graça do Senhor... Gente, eu estava com uma dor aqui, conforme o dedilhado daquele foi acontecendo, aquela dor foi sumindo. É isso que nós queremos, a multiforma de Deus se manifestar. É isso que nós queremos. E Ele vai fazer isso através da minha e da tua vida. Amém? Glória a Deus. Bendito seja o teu nome, Senhor. E lá no versículo 12 ainda diz assim, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Então, eu preciso marcar agenda, né? O irmão ficou procurando um agendamento para fazer lá no Detran, não foi? E que nada que consegue, mas com o nosso Deus não. Nós somos livres. Aonde quer que eu e você estejamos, nós temos livre acesso a esse Deus. Então, não pode existir. Não, mas não deu tempo. Sim, porque Ele é a nossa prioridade. Já diz lá, o primeiro mandamento, diz assim, olha, busca primeiro o Senhor. Não, perdão. O primeiro mandamento é amar a Deus. Desculpa, irmãos. Amar a Deus sobre todas as coisas. E amar, ninguém ama não cuidando, não conversando. Ninguém ama não dando atenção. Ninguém ama, sabe? Falando assim, sai do jeito que você quiser. Não é assim? Ninguém ama assim. Quando a gente ama, a gente faz tudo. Peraí, é o quê? Só escutou a pessoa, opa, já veio lá em casa. Se José sai, na hora que ele chega, no que eu escuto a porta da rua abrir, eu já venho logo, porque está chegando, porque ama. Então, com o nosso Deus é a mesma coisa. Amor?
Então é isso, ó, amo. Então ele diz assim, olha, por intermédio de quem temos livre acesso, porque ele nos ama, ele te dá livre acesso. Ele não fala, olha, quando você estiver limpinha, sem pecados, todo organizado, nada disso. Ele falou, livre acesso, principalmente quando você e eu errarmos. Principalmente, não podemos cometer o mesmo erro do Adão. Gente, em nome de Jesus, né? Em nome do Senhor Jesus, pode fazer a pior coisa, se é que a gente pode classificar como pior, ou errou, já está errado, né? Já é ruim. Mas você não fuja da presença do Senhor. Senhor, olha, eu sei que o apóstolo Pereira talvez faça a cara feia, que a apóstola Rose vai fazer uma cara feia, que os pastores da igreja... Mas, Senhor, na tua presença eu estou aqui, entende? Porque você tem livre acesso. Livre acesso. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O erro é uma coisa, a condenação é outra coisa. Ele diz, não tem. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Qual é o Espírito que habita em nós? Espírito Santo. Então, ele habita. O nosso adversário, ele pode sugestionar alguma coisa. Ele pode nos oprimir, mas ele não pode nos possuir, porque o que habita em nós é o Espírito Santo de Deus. Então, temos livre acesso, em nome de Jesus. A nossa identidade com Cristo, ela é revelada mediante o nosso relacionamento com Ele, né? O nosso propósito, nosso chamado. E vamos lá. Por fim, no versículo 16, Paulo fala assim, ó, oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do Espírito Santo. Fortalecer por dentro, que eu e você, o Senhor, o Paulo já orava, olha, eu oro para que você seja fortalecido aqui dentro, aleluia. Se por acaso você foi marcado com alguma palavra negativa, que te machucou, sabe, que te oprimiu, Ele quer te fortalecer nessa noite. Ele quer nos fortalecer nessa noite. Porque Paulo já orava assim, para que nós sejamos fortalecidos em nome de Jesus no nosso íntimo. Aleluia. Versículo 17 diz assim, por que a gente vai ser fortalecido? Para que Cristo habite no coração mediante a fé. Porque se eu não sou fortalecido aqui dentro, o Espírito de Deus, ele habita, mas ele não se manifesta, porque eu estou sempre frágil. Lembra quando a gente falou lá no início? A fragilidade. Hoje nós não queremos mais ser frágeis, porque o Espírito habita em nós. Amém? Em nome de Jesus. Não só habite, mas que ore também para que sejamos arraigados e alicerçados no amor. Qual é a base das nossas atitudes? Qual é a base de nós virmos para a igreja? Qual é a base de nós contribuirmos com dízimos e ofertas? Qual é a base de nós suportarmos uns aos outros? Qual é a base para nós podermos ficar calados, né? Ao invés de abrirmos a nossa boca? Qual é a base? A Bíblia nos diz assim, alicerçados em amor, para que vocês possam, juntamente com todos os santos, quer compreender a largura de Deus? Quer conhecer o comprimento de Deus? Quer conhecer a altura e a profundidade dele? Seja alicerçado em amor. Aleluia. Gente, a Bíblia, ela é muito rica, E quando eu e você formos ler, a gente precisa fazer esse vai e vem, sabe? Porque ele vai lendo, aí parece que, não, você tem que voltar, fazer esse vai e vem. Em nome de Jesus, amém? Eu quero conhecer esse amor de Cristo. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Tinha um texto aqui,
quando ele fala no versículo 2, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé, ou seja, nada pode nos impedir de termos acesso, né? E não temos acesso, de repente, a gente não tem acesso a muitos lugares, né? Havia um louvor muito antigo, deve ser da época do Will, que o Will, pelos hinos que ele canta, o hino, ele já foi há muito tempo, que fala assim, construí isso aqui, mas não podia entrar, não sei o quê. Sabe, as pessoas construíam imóveis, mas não podiam entrar nos imóveis depois que construíam. Acho que era hino, sim, ou isso é a música do mundo, né? Acho que é a música do mundo. Acho que é, gente. Não, mas tinha isso, assim, não tinha um negócio desse? A pessoa construía as casas, aí era um pedreiro. Aí, mas, com o Senhor Jesus, não. Com o Senhor Jesus, nós temos acesso a todos os lugares nele. Então, muitas vezes a gente fica assim, como nesse versículo 12, que está falando sobre você tem livre acesso, por conta do pecado, a gente fica com medo de se aproximar do Senhor, né? A irmã estava conversando comigo mais cedo, de repente, pela nossa própria atitude, incredulidade, a gente fica com medo de se aproximar do Senhor. Mas o Senhor diz nessa noite, para mim e para você, é livre acesso. Livre acesso. E esse livre acesso, eu estava pensando na moça que veio aqui, né, a Cristina, que estava ali. Imagina essa moça entender que ela tem agora livre acesso, que essas cadeias que têm aprisionado, né, a ela, podem cair apenas por ela dizer assim, olha, eu quero conhecer esse Deus. Está aí, quero conhecer. Basta, porque o Senhor está igual o pai do filho pródigo, sabe? Esperando uma atitude para poder chegar, sabe? Quando o filho vinha sujo ainda, o pai foi lá e pulou no pescoço do filho. É assim que está o nosso Deus, porque está faltando pouco para a volta do Senhor Jesus. Então, assim como o nosso adversário está armando uma série de arapucas, todas frustradas em nome de Jesus, porque assim está escrito, toda arma forjada contra nós não prosperará, bendito seja o nome do Senhor, mas o nosso Deus também está assim, Lucas, fica firme, Sami, fica firme, olha só, presta atenção, isso aí não é nada, isso não é nada, não, não distrai, fica firme, é assim que Ele está conosco, amém? Então eu creio que essa moça, em alguma forma, no período do louvor, que ela já adorou o Senhor, ela já vai com aquilo na mente, o Senhor não vai, porque é a palavra de Deus, ninguém estava cantando aqui, essa música é besterol, que eu já estava pensando, né? Estava cantando a palavra do Senhor, então a palavra vai na mente dessa moça, ela vai lembrar de um texto que vai libertá-la, eu creio desse jeito, porque está escrito, por que eu creio? Porque eu sou, não, porque está dizendo assim, a palavra do Senhor diz, olha, a minha palavra, assim como a chuva cai, e para o céu não volta, assim a minha palavra não volta vazia, sem antes realizar aquilo para o qual ela foi enviada. Então, eu creio. Deus há de nos dar vida e saúde para ver Chiquinha, né, Cris, que ela falou, Chiquinha entrar por essas portas. Olha, o Senhor me levou, assim como o gadareno, aleluia. Voltei para minha casa, para o seio da minha família, para pregar essas boas novas de salvação para eles. Eu creio. Porque senão não haveria motivo para a gente abrir essas portas só com crente. Não, todos nós somos uma Chiquinha. Tem áreas da nossa vida que precisam ser transformadas, libertas, né? Mas em nome do Senhor Jesus, eu creio que a palavra hoje foi ministrada no coração dela. Quando vocês estavam aqui, ela não vai lembrar de quem estava cantando, ela não vai lembrar de quem estava tocando, sabe? Ela não vai lembrar de uma mulher que falava alto, que ela não vai lembrar disso, ela vai lembrar da palavra, vai arder no coraçãozinho dela em nome de Jesus. Então, o versículo 6, que a gente já tinha lido, eu queria só repetir, ele diz o seguinte, significando que, mediante o evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa de Cristo Jesus. Então, qual é a nossa intenção no relacionamento com Deus? Pedir? Me dá. Essa é a nossa intenção?
Qual a intenção do nosso coração em ter um relacionamento com Deus? Essa é a pergunta do nosso Senhor. Qual a intenção de você se ajoelhar para orar? Qual a intenção de você vir para a igreja? Qual é a intenção? Qual é a sua intenção? Porque a Bíblia faz uma promessa para mim e para você. Esse evangelho é para ti, porque nós somos co-herdeiros com Cristo no mesmo corpo e co-participante das promessas. Há promessa para mim e para a tua vida, porque somos assim. Terminou o mês de julho, mas a promessa dele para mim e para você ainda existe. Não deixe que as pessoas lá de fora, que ainda são como frágeis, lembra que a gente está falando? Eles ainda não foram fortalecidos com a presença, eles ainda estão andando frágeis, como nós já andamos muitas vezes frágeis, mas agora pela presença e o relacionamento com Ele, nós não somos mais frágeis. Então, em nome de Jesus, que você e eu nessa noite possamos, Senhor, qual a minha intenção de ter um relacionamento contigo? Qual a minha real intenção? É só porque eu sei que quem tem relacionamento contigo vai desfrutar de promessa? Não, Senhor, eu quero isso. Começa a conversar com o Senhor em nome de Jesus. Se você puder, fique do jeito que você quiser, sentado, ajoelhado, em nome de Jesus. Mas comece a falar, Senhor, qual é a minha real intenção para ter um relacionamento contigo? O que eu quero realmente? Eu estou aqui porque eu já me acostumei que toda quarta-feira eu venho para a igreja, eu saio correndo do trabalho, eu já separei esse dia. Por quê? Qual é a intenção? Tem promessa para mim, eu sei. Mas eu te amo mesmo, Senhor. Eu quero viver esse amor livre aqui. É isso. A tua palavra diz que tu vai se revelando gradativamente. Senhor, eu quero te conhecer mais. Se revela mais a mim, Senhor. Senhor, eu já te pedi, sabe o quê? Já te pedi emprego, já te pedi esposo, já te pedi esposa, já te pedi saúde. Sabe, quando nem precisava pedir saúde, porque a tua palavra diz, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Mas eu já fiz tanta coisa. Mas nessa noite, eu quero te pedir, como a tua palavra fala lá em Coríntios, as coisas celestiais, as coisas que são para a eternidade. Então, a tua presença na minha vida seja manifesta, a tua multiforma, Senhor, sejam manifestas, as suas multiformas sejam manifestas na minha vida e através dela, Senhor, para que aquele que está ao meu redor, Senhor, como a Cristina que entrou aqui, só da pessoa que está ao meu redor, só de me olhar, ver que há um brilho diferente, o som da minha voz é diferente, que ecoe de uma forma diferente, Deus. Em nome de Jesus, olha, eu já te entreguei o mês de julho, já te agradeci por ele, mas vai começar agosto, papai. E eu quero estar diferente, eu quero estar diferente. Não precisa, Senhor, que nada em mim apareça. Não é isso que eu quero. Eu quero que seja manifesto as tuas formas, o teu amor, tua longanimidade, o teu prazer de servir. Senhor Deus, o teu olhar de misericórdia com o outro. Ah, Deus. A hospitalidade, a gentileza. Paizinho querido, em nome de Jesus, porque isso é para toda a vida, é para a eternidade. Senhor, nós te louvamos, bendizemos o teu nome e glorificamos a ti, Pai, porque nessa noite, aleluia, glória a Deus, está escrito aqui, olha, Senhor, aquele que é capaz, aleluia, de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos, tudo que pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória da igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Aleluia! Glória ao Pai, ao Filho, ao amigo. Bendito seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor.